Eu ainda consigo ouvir o som da porta batendo atrás de mim. O estrondo seco cortou o silêncio daquela madrugada gelada como um tapa na alma. As malas, que nem eu sabia exatamente o que carregavam, estavam jogadas na calçada, parcialmente abertas. Uma blusa velha escapava de uma delas como se tentasse fugir daquilo tudo tanto quanto eu. Minha barriga de 6 meses pulsava contra o tecido fino do meu casaco, e cada gota de vento parecia um punhal entrando direto na carne. Você não serve para fazer parte desta família, ela havia dito. Com a frieza de quem troca os lençóis da casa. Sem um pingo de hesitação, com aquela voz doce e venenosa que ela usava sempre que queria ferir alguém mantendo as aparências. Meu filho merece mais do que uma Zé ninguém vindo de lugar nenhum. Eu ouvi sem tremer. Olhei nos olhos dela, respirei fundo, e murmurei com a calma de quem já estava além da dor. Vou fazer? Ela riu. Achou que era desespero. E era, em parte. Mas era outro tipo de desespero. Um que fermentava há meses dentro de mim. Um que se alimentava de cada gesto de desprezo que aquela mulher e o filho dela despejavam sobre mim. Eu fui expulsa de casa grávida, com o rosto limpo de maquiagem, os olhos ainda inchados das noites mal dormidas e o corpo exausto por carregar tanto peso, dentro e fora de mim. Liguei para 3 pessoas naquela madrugada. Uma não atendeu. A segunda disse que estava com a sogra doente. A terceira perguntou se o bebê era mesmo do Eduardo, e, ao ouvir minha resposta afirmativa, respondeu com um suspiro. Então você que se vire. Não tenho nada com isso. Olhei ao redor. A rua vazia parecia zombar da minha presença. Os carros estacionados eram os mesmos de sempre, mas naquela noite pareciam monumentos à indiferença. Peguei minhas coisas como consegui e sentei na entrada de uma casa abandonada 2 ruas acima. O frio entrou pelos meus ossos e me abraçou com mais compaixão do que qualquer ser humano naquele momento. Fechei os olhos por alguns segundos e respirei devagar. Eu podia desmoronar ali. Podia gritar. Podia bater na porta da antiga casa e implorar para que me deixassem entrar. Mas eu não faria nada disso. Porque eles não sabiam o que eu vinha fazendo secretamente no último ano. Eles não sabiam que, enquanto me chamavam de inútil, eu escrevia. Eles não sabiam que, enquanto limpava a casa deles como uma empregada sem salário, eu alimentava um blog que começou com 5 visualizações e agora somava milhares. Eles não sabiam que meu nome verdadeiro nunca assinou aquelas crônicas, aqueles relatos de maternidade, aqueles textos sobre abuso velado, sobre mulheres caladas que gritam no silêncio das entrelinhas. Eles não sabiam que, nos últimos 4 meses, eu vendi 2 contos para uma editora independente, usando um pseudônimo. E eles definitivamente não sabiam que aquela editora havia me convidado para publicar um livro. Um contrato já assinado, adiantamento já depositado. O suficiente para um recomeço. Ainda pequeno, ainda incerto, mas meu. Lembro do primeiro dia em que conheci a mãe do Eduardo. Ela me olhou de cima a baixo como quem avalia um sapato falsificado. Naquela época, eu ainda sorria tentando agradar. Ainda achava que, com esforço e respeito, eu conquistaria o lugar de esposa, de nora, de família. Você trabalha com o quê, mesmo? Ela perguntou. Escrevo. Faço revisão de textos, redijo conteúdos. Ela arqueou uma sobrancelha, como se eu tivesse dito que era astronauta. Mas tem diploma? Não. E pretende ter um dia? Sim. Então, por enquanto, você, digamos, escreve por conta própria. Que interessante. Foi a última vez que falei da minha profissão naquela casa. O Eduardo nunca me defendeu. Nunca. Nem no jantar em que ela disse que meu cabelo não era digno de uma mulher casada, nem na noite em que ela reclamou do cheiro de pobre que minhas roupas deixavam no armário dele. Eu achava que era só medo dele, vergonha, ou talvez uma forma disfarçada de covardia. Mas depois compreendi que era cumplicidade. Ele nunca se importou comigo. Importava-se com o que eu representava. Uma mulher submissa, calada, com aparência aceitável e útero fértil. Eu era, para ele, um passo conveniente. E quando a conveniência virou incômodo, ele simplesmente recuou e deixou a mãe tomar as rédeas. Na manhã seguinte, acordei com o som de passos. Uma senhora que caminhava com seu cachorro olhou para mim e hesitou.
Por um segundo, achei que fosse chamar a polícia. Mas ela apenas se aproximou, me ofereceu uma garrafa d'água e perguntou se eu precisava de ajuda. Estou grávida e fui expulsa de casa, falei. Quer entrar? Tenho um sofá. Não é muito confortável, mas é quente. Engoli o orgulho e disse sim. O nome dela era Iracema. Tinha 72 anos, uma coluna torta e um coração que não combinava com a frieza do mundo. Ela não me fez perguntas, não me pediu explicações, apenas me deu chá, cobertor e silêncio. Pela primeira vez em meses, dormi sem medo. Naquela tarde, escrevi o primeiro capítulo do livro que mudaria minha vida. Sobrevivi. E agora vou florescer. Enquanto isso, Eduardo postava fotos em redes sociais com a legenda: família acima de tudo. Sentado ao lado da mãe, com o mesmo sorriso ensaiado de quem gosta do espelho, mas odeia os reflexos dos outros. As fotos me atingiam, não vou mentir. Eu ainda carregava dentro de mim o fruto de uma relação que me feriu. Eu ainda sangrava. Mas também me reconstruía. Comecei a vender pequenos contos por encomenda. Iracema, que me acolheu como quem ampara a filha que nunca teve, me ajudava com uma rede de mulheres que ela conhecia da igreja. Elas querem textos para os filhos, poesias, cartões. Coisas bobas. Você escreve bonito, menina. Vai dar certo. E dava. Cada mensagem, cada palavra que eu vendia me afastava mais daquela casa de onde fui expulsa. Cada vírgula era uma parede erguida entre mim e aquele passado podre. Mas nada disso apagava a humilhação. Nada apagava o som da risada da sogra me jogando no frio. Nada apagava a lembrança de ter sido tratada como um estorvo, como uma intrusa na vida do próprio filho. E eu sabia, no fundo do peito, que só haveria paz quando a dor fosse devolvida. Não com violência. Não com gritos. Mas com silêncio e sucesso. A dor dele seria o meu triunfo. E o melhor de tudo, eu não precisaria fazer absolutamente nada, além de seguir crescendo. Porque a queda deles viria sozinha. Porque eu conhecia os podres. Porque eu sabia dos segredos que guardavam e que poderiam ruir tudo aquilo que fingiam ser. E naquele momento, ainda grávida, ainda cansada, ainda machucada, eu sorri. Pela primeira vez com a certeza de que minha vingança já estava em curso e eles nem desconfiavam. Acordei com a luz do sol atravessando a cortina fina da janela de Iracema. Por um segundo, pensei que ainda estava na casa da sogra. Senti meu corpo tenso, como se esperasse uma porta se abrir de repente e aquela voz ácida me ordenar para sair da cama, limpar o chão ou parar de agir como madame. Mas ali não havia ninguém além de mim e do silêncio. O bebê se mexeu. Era como se me dissesse: ainda estamos aqui. Juntos. E eu precisava seguir por ele. Desci devagar, apoiando a mão na parede para equilibrar o corpo inchado. Iracema já estava na cozinha, preparando um café simples. Quando me viu, sorriu com o tipo de ternura que eu tinha esquecido que existia. Dormiu bem? Sim. Melhor do que em muito tempo. Bom. Porque agora você precisa viver. Não só sobreviver. Aquelas palavras ficaram em mim como tatuagem. Nas semanas que se seguiram, dividi minha rotina entre repouso, escrita e pequenas tarefas na casa. Iracema me deu espaço e confiança. Não era caridade. Era humanidade. E, por mais estranho que pareça, ali naquele lar improvisado, voltei a me sentir alguém. Mas o mundo lá fora não descansava. Eduardo enviava mensagens mornas, calculadas, sempre com o tom de quem tentava parecer civilizado para um eventual tribunal. Espero que esteja bem. Quando tiver tempo, podemos conversar sobre o bebê. Conversa? Eu já havia tentado conversar. Antes do 6º mês. Antes de ser chutada como um lixo velho. Antes de implorar para ele me ouvir, me defender, ser homem. Mas ele escolheu o lado da mãe. E agora tentava posar de pai preocupado para parecer justo, para não manchar o sobrenome que tanto valorizava. Ignorei cada uma das mensagens. Mas salvei todas. A essa altura, minha história já começava a ganhar fôlego.
Meus textos circulavam em grupos fechados, perfis no Instagram começaram a compartilhar trechos, e um vídeo de uma leitora emocionada lendo uma das minhas crônicas viralizou. Tudo sem revelar meu rosto, sem ligar minha identidade àquele nome fictício. Na internet, eu era Helena Dávila, escritora em ascensão. Na vida real, eu era só a ex-nora expulsa no meio da gravidez. Por enquanto. Certo dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. É você que escreve aquelas crônicas sobre maternidade real? Parei. A pergunta era direta. A voz era feminina, levemente trêmula. Depende. Quem está perguntando? Meu nome é Camila. Trabalho na equipe da editora Luar. Nós estamos acompanhando seu trabalho e gostaríamos de conversar sobre uma proposta editorial mais sólida. Já temos bons números com a pré-venda dos contos. Mas acreditamos que sua história tem potencial para algo maior. Naquele instante, senti a garganta secar. Lembrei da última vez que me disseram: você tem potencial. Foi minha sogra. No dia do noivado. Você tem potencial para virar um peso morto, ela disse, olhando minhas mãos sem aliança. Mas agora era diferente. Eu respirei e disse: vamos conversar. Estou pronta. Na semana seguinte, fui até o centro da cidade para uma reunião presencial. Iracema me emprestou um vestido azul marinho e disse que era o mesmo que usou no batizado da filha falecida. Dá sorte, garantiu ela. E deu. A editora queria meu livro. Queria transformar minha trajetória em algo que outras mulheres pudessem se espelhar. Mas havia uma condição: em algum momento, eu teria que mostrar meu rosto. Não agora, mas em breve. Você é a história, Helena, disse Camila. Se esconder para sempre seria enterrar a força do seu nome. Saí de lá com um contrato mais robusto nas mãos, um adiantamento digno e lágrimas nos olhos. Mas não contei a Eduardo. Não contei à sogra. Não era a hora ainda. Minha vingança estava crescendo como semente debaixo da terra, ninguém vê, mas um dia ela rompe o solo e floresce com fúria. Alguns dias depois, encontrei por acaso uma amiga antiga de faculdade em uma farmácia. Ela hesitou ao me ver, mas se aproximou. Você tá bem? Fiquei sabendo do que aconteceu. A versão que chegou até mim é que você surtou e fugiu, deixando tudo para trás. Claro. A narrativa perfeita da família perfeita. E você acredita nisso? Não. Por isso vim falar contigo. Só queria te dizer, eles estão espalhando essa versão para todo mundo. Até para o antigo círculo de amigos do Eduardo. Te pintam como desequilibrada. Eles têm medo, respondi. E com razão. Ela regalou os olhos. Mas não perguntei mais nada. Não precisava. A verdade é que minha ex-sogra, Dona Clarice, havia começado a sujar meu nome para se proteger. Era o padrão dela. Tudo o que ela não podia controlar, ela destruía. Mas dessa vez, ela estava jogando contra alguém que já tinha aprendido a sangrar em silêncio. E que agora sabia como transformar cada gota de dor em palavras e lucros. Na noite seguinte, recebi uma mensagem. Querida, precisamos conversar. Acho que passamos dos limites. O Eduardo está sofrendo sem você. Pense no bebê. A família pode encontrar uma forma de consertar isso. O número era dela. Da própria Clarice. A mesma mulher que me jogou na rua com um sorriso e disse: aproveite a vida. Agora, usava palavras como a consertar. O desespero estava começando a se infiltrar nas frestas. E o motivo era simples: a editora havia começado a campanha de divulgação do livro. Sem mostrar meu rosto, mas usando trechos de textos com títulos sugestivos. Um deles. Expulsa no 6º mês, quando a família do pai escolhe o silêncio ao invés do amor. Clarice, obsessiva como era com a reputação da família, sentiu o golpe. Eduardo, acomodado e covarde, provavelmente nem entendeu a profundidade do estrago. Mas isso era só o começo. Decidi responder com um único áudio. Gravei com a voz calma e firme, como ela mesma havia feito no dia da minha expulsão. Clarice.
Quando você me colocou para fora da sua casa grávida de 6 meses, você não me deu uma opção. Você fez uma escolha. E agora, chegou a hora de eu fazer as minhas. Não há conversa. Não há reconciliação. Há apenas consequências. Bloqueei o número. E segui escrevendo. Cada capítulo do livro era uma vingança disfarçada de confissão. Cada vírgula era um grito contido. Cada palavra expunha o sistema podre que essas famílias mantêm debaixo de aparências. O que eu não imaginava, porém, era que Clarice não desistiria tão fácil. 2 semanas depois, Iracema foi ao mercado e voltou pálida. Tinham 2 mulheres me esperando na calçada. Disseram que vieram ver onde você está. Que querem te convencer a voltar para o conversar. Eram, da família dele? Senti um arrepio. Estavam começando a me perseguir. Agora, deixavam de lado a fachada de desprezo e partiam para o controle. Era exatamente assim que funcionava com gente como ela. Primeiro te jogam no lixo, depois tentam te puxar de volta quando descobrem que você está brilhando lá fora. Mas eu não voltaria. Nem para conversar. Nem para olhar para trás. E a história que eu contava estava apenas começando. As semanas seguintes foram um campo minado. Cada passo meu parecia acionar uma nova armadilha plantada por Clarice. A editora, ciente da sensibilidade do conteúdo do livro, me enviava atualizações constantes sobre os comentários recebidos e entre os elogios e depoimentos de mulheres que se viam na minha história, havia também ameaças veladas. Mensagens anônimas chegavam aos montes. Cuidado com o que escreve. Famílias de verdade não destroem seus membros. Não brinque com nomes respeitados da cidade. Sabia de onde vinham. A cidade era pequena. Os nomes respeitados em que eles tanto protegiam eram os mesmos que me jogaram na rua com o ventre exposto ao frio. E agora, vendo sua reputação balançar, começavam a apelar para o jogo sujo. Mas eu não recuei. Naquela altura, minha história já não era só minha. Era de centenas de mulheres que escreviam para mim diariamente. Que me chamavam de corajosa. Que diziam, você está contando o que eu nunca consegui. Isso me dava força. E uma responsabilidade ainda maior. Foi numa sexta-feira de sol que o golpe mais baixo chegou. Recebi um e-mail da editora. Camila me ligou antes mesmo que eu pudesse ler. Ana, precisamos conversar. Uma denúncia anônima foi enviada à nossa assessoria de imprensa. Acusam você de ser estelionatária. Dizem que tudo o que você escreveu é mentira. Que você inventou a gravidez, que fugiu com o dinheiro do ex-marido, que tem passagens pela polícia. Ri de nervoso. Eles estão desesperados, Camila. Eu sei. Mas a imprensa é covarde. E um burburinho desses pode virar manchete. Ela estava certa. No dia seguinte, um blog sensacionalista publicou uma nota maliciosa. A autora misteriosa da crônica viral seria golpista? Não havia meu nome verdadeiro, nem provas, só especulações. Mas eu sabia que era Clarice. A assinatura da crueldade dela estava em cada linha, a manipulação, a distorção dos fatos, o ataque à moral da mulher que ousou dizer a não. Eduardo, como sempre, se manteve calado. Fingindo não ver. Fingindo não saber. Mas eu via tudo. Iracema, quando leu a matéria, ficou pálida. Essa mulher é doente. Não. Ela é cruel. E com gente assim, a justiça não vem com processos. Vem com visibilidade. Decidi então aceitar o convite da editora para uma entrevista exclusiva com uma revista nacional. Seria a primeira vez que mostraria meu rosto. E contaria minha história com todos os detalhes. Sem nomes, mas com verdades. A gravação foi marcada para uma terça-feira. Passei o domingo inteiro ensaiando respostas. Não para me defender, mas para não chorar. Eu queria que minha voz saísse firme. Queria que minha imagem mostrasse força, não pena. Quando a matéria saiu, recebi mais de 10.000 mensagens em 2 dias. Algumas de apoio. Outras de ódio. Mas a avalanche de visibilidade fez algo que Clarice jamais esperava, trouxe à tona outras vítimas. Sim. Outras.
duas mulheres entraram em contato comigo. Uma delas foi a ex-namorada de Eduardo. A outra, filha da antiga empregada de Clarice. Ambas tinham relatos semelhantes: humilhações, chantagens, ameaças silenciosas. Ela destrói mulheres discretamente. Te cerca com doçura e depois te empurra de um penhasco. Fiquei em silêncio por horas depois de ler aquilo. Não era pessoal. Era padrão. E agora, ela havia escolhido a mulher errada para repetir o script. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte à publicação da entrevista, Clarice bateu à porta de Iracema. Ela. Ali. Como se não tivesse expulsado uma mulher grávida sem pestanejar. Iracema, com sua coragem serena, não abriu a porta. Apenas levantou a voz. Ela não está. E mesmo se estivesse, não lhe deve nada além do desprezo. Clarice riu. Aquela risada. Fria, sarcástica. Tão ensaiada que dava nojo. Então avise que as mentiras têm prazo de validade. E que a justiça vai bater na porta dela antes do bebê nascer. Virou-se com os saltos batendo firme na calçada. E eu, do topo da escada, ouvindo tudo, jurei que aquela mulher ainda veria o que era justiça de verdade. Na semana seguinte, o livro foi oficialmente lançado em pré-venda nas principais plataformas. O título era simples: Ela foi expulsa grávida. A capa não tinha rosto, apenas uma mala aberta e um par de sapatinhos de bebê ao lado. Em menos de 24 horas, esgotou a primeira tiragem. O nome Helena Dávila virou assunto em redes sociais, rodas de leitura, grupos de apoio. E isso só piorou a obsessão de Clarice. Ela começou a me perseguir de forma mais agressiva, criou perfis falsos para comentar em postagens da editora, entrou com uma queixa alegando a difamação pública, mesmo sem sequer ter seu nome mencionado. Eduardo, covarde como sempre, foi junto. Ambos alegavam que eu estava usando a ficção para destruir uma família decente. Mas o tempo deles estava acabando. O meu, começando. Faltavam poucas semanas para o bebê nascer. Iracema me ajudava com tudo. Inclusive com um quarto improvisado, todo feito com doações anônimas que chegaram após a entrevista. Gente que me chamava de inspiração. Que via em minha mulher que elas próprias não puderam ser. Mas eu sabia que a batalha ainda não tinha acabado. O processo aberto por Clarice corria em sigilo. Mas, através de uma amiga advogada, tive acesso aos autos. E lá estava. Ela havia colocado o nome da editora como ré, tentando impedi-los de lançar qualquer material que arremetesse à sua figura pública como sogra. Mas a editora tinha bons advogados. E eu tinha provas. Mensagens. Áudios. Testemunhas. Clarice subestimou uma mulher que passou meses sendo ignorada, expulsa, apagada e que aprendeu a documentar tudo porque já sabia que um dia precisaria se proteger. A audiência foi marcada para 15 dias após o nascimento do bebê. O tempo estava correndo. E ela não fazia ideia do que veria pela frente. O primeiro sinal veio ao amanhecer. Uma pontada seca, profunda, cortando o ventre como se alguém puxasse por dentro um fio invisível com força. Gemi baixo, tentando não acordar Iracema. O quarto estava em penumbra, o mundo ainda adormecido, mas dentro de mim o alarme da vida havia disparado. Estava começando. Levantei-me devagar, sentindo o peso do corpo em cada passo, e fui até o banheiro. As mãos trêmulas repousaram sobre a barriga já baixa. Meu filho vinha aí. E ele escolheu nascer no auge do caos. Talvez porque soubesse que a vida dele não começaria em paz. Mas que teria, no mínimo, uma mãe que lutaria até a última letra por ele. Iracema ouviu meu choro abafado e apareceu na porta. É a hora? Assenti. Ela me ajudou a trocar de roupa e chamou um táxi. Eu não quis ambulância. Não queria flashes, curiosos, vizinhos cochichando. Queria silêncio. Queria parir no escuro da discrição, longe dos olhos que me expulsaram da luz. O hospital era simples, mas o atendimento foi humano. Fiquei horas em trabalho de parto, sentindo o corpo se partir e se refazer como se renascesse comigo. Quando ouvi o primeiro choro dele, não chorei de emoção. Chorei de raiva, de alívio, de memória.
Lembrei da voz da sogra me dizendo: aproveite a vida. Lembrei do Eduardo dizendo que talvez não estivesse pronto. Lembrei das madrugadas com fome, das roupas emprestadas, dos contos escritos à meia-noite enquanto meu filho chutava por dentro. Chorei por tudo. E por fim, sorri. Ele estava ali. Meu filho. O único homem na minha vida que nasceu comigo e não contra mim. Dei a ele um nome forte. Um nome limpo. Um nome meu. No registro, constava apenas um sobrenome, o meu. Nenhuma menção ao pai biológico. Nada de a família tradicional. Nada de DNA. Eduardo não moveu um dedo por esse filho e não teria direito de pôr o nome no que não teve coragem de assumir. Assinei os papéis com a mesma mão que escreveu minha liberdade. Saí do hospital 2 dias depois com meu bebê no colo e o contrato final do livro assinado. Na mesma semana, chegava a intimação oficial, a audiência seria em 3 dias. Eles não esperaram nem o bebê nascer. E isso foi o erro deles. Na manhã da audiência, vesti a mesma roupa da entrevista, aquela emprestada por Iracema. O vestido azul marinho. Meu talismã. Cheguei ao fórum com meu filho nos braços, a cabeça erguida e os documentos organizados na pasta azul que guardei por meses. Na sala de espera, vi Eduardo sentado ao lado da mãe. Os dois estavam tensos, mas tentavam disfarçar. Ela, como sempre, arrumava o cabelo dele, puxava o colarinho, sussurrava coisas como: não demonstra fraqueza. Ainda tratava o filho como um boneco de porcelana, mesmo quando tudo à volta deles desabava. Quando me viu com o bebê, Clarice estreitou os olhos. Você teve coragem, disse, seca. Mais do que vocês dois jamais tiveram juntos. O silêncio que seguiu foi um dos sons mais bonitos que já ouvi. Entramos na sala de audiência. O juiz, um homem calvo e cansado, olhou para mim com olhos ligeiramente curiosos. É a autora da obra literária em questão? Sim, senhor. E afirma que não utilizou nomes reais, nem fez menções diretas às partes aqui presentes? Correto. O livro é baseado na minha experiência pessoal. Mas sem identificação direta de terceiros. Os nomes são fictícios. As situações, vividas. O advogado de Clarice pediu a palavra. Excelência, as descrições no livro são claramente inspiradas em minha cliente. O contexto, o enredo, a personagem da sogra controladora. Querem processar a ficção por ter se parecido demais com a realidade? Perguntei, firme. O juiz fez uma pausa. Leu alguns trechos do livro. Leu as mensagens salvas por mim. Leu os áudios, inclusive aquele em que Clarice dizia: não tenho culpa se você veio do nada. Não é meu problema que não tenha para onde ir. A rua também é chão. O silêncio da sala foi brutal. Eduardo ficou imóvel. Clarice, pela primeira vez, não conseguiu fingir. O juiz devolveu os papéis. Não vejo injúria, nem difamação. Vejo um relato pessoal. E se as senhoras se identificaram nas páginas de uma ficção, talvez devêssemos refletir sobre o espelho, e não sobre quem o segurou. Causa arquivada. Ao sairmos da sala, Eduardo veio até mim. Estava pálido. Eu queria ver o bebê. Posso? Pode. Pela internet. Tem várias fotos públicas agora. Está famosinho. Ele hesitou. Eu fui fraco, eu sei. Mas, eu ainda sou o pai. Sorri de lado. Você é o motivo. Mas pai, não. E me virei. Na semana seguinte, a editora organizou uma sessão de autógrafos. Meu rosto foi oficialmente revelado. A fila dobrava o quarteirão. Mulheres vinham com os filhos no colo, com livros nas mãos, com lágrimas nos olhos. Eu não era mais uma desconhecida. Era voz. Era eco. Era símbolo. Clarice, por sua vez, desapareceu das redes. Uma denúncia anônima, não minha, fez com que a Receita investigasse algumas movimentações financeiras dela. Dizem que o nome da família perdeu contratos com algumas empresas que não queriam se associar à mulher que expulsou a nora grávida. Eduardo perdeu o cargo na empresa onde a mãe o havia enfiado. E eu?
Assinei com uma segunda editora. O livro se tornaria série. Mas ainda faltava o último passo. A Vitória viria. E ela teria gosto de sal, o mesmo sal das lágrimas que eles me fizeram chorar. 3 meses se passaram desde o lançamento do livro. 3 meses em que o meu nome, o verdadeiro, saiu da sombra. 3 meses em que cada linha escrita com raiva virou consolo para alguém. E cada dor que me fizeram suportar foi devolvida ao mundo em forma de palavra. Bruta, sim. Mas real e impossível de ser apagada. Clarice e Eduardo desapareceram da cidade pouco depois da audiência. A mãe dele, que antes era presença obrigatória em todos os eventos sociais, agora era sussurro de corredor. Dizem que teve uma crise nervosa na porta do clube que ajudou a fundar quando uma mulher, vestindo uma camiseta com o título do meu livro, se aproximou e perguntou: "É verdade? Foi você quem expulsou a nora grávida de casa?" Ela não respondeu. Apenas subiu no carro e mandou acelerar. O império moral que ela construiu em cima das aparências caiu como vidro estilhaçado. Os amigos se afastaram. As vizinhas, aquelas mesmas que tomavam chá e riam de tudo, agora cochichavam pelas costas. E Eduardo, Eduardo reapareceu da maneira mais previsível possível. Tentando pedir desculpas. Recebi uma notificação de mensagem por rede social. Era ele. O texto começava com "sei que não fui o homem que você merecia", e terminava com "gostaria de conhecer meu filho, se me permitir". Respirei fundo. Não fiquei com raiva. Não dessa vez. Fiquei indiferente. Ele havia perdido a chance de ser pai no momento em que virou o rosto enquanto a mãe me empurrava para fora. Não existia mais espaço para homens que hesitam. Apaguei a mensagem. E escrevi outra crônica. Nesse meio tempo, a adaptação do livro para uma série foi confirmada. A roteirista me chamou para conversar sobre o tom da história. Quer que a sogra tenha um arco de redenção? Algo que humanize um pouco? Minha resposta foi imediata. Não. Ela não terá. Porque na vida real, às vezes, os monstros não se arrependem. E ainda assim, a gente vence. Ela sorriu. Concordou. A série começou a ser gravada no mês seguinte. E mesmo que com nomes diferentes, tudo estava ali: a casa onde fui tratada como intrusa, o quarto que me deram sem janelas, a mala sendo arrastada pela escada enquanto a barriga pesava no 8º mês. Era tudo igual. Mas agora, eu assistia sentada em uma cadeira de produtora convidada, com meu filho no colo e meu nome no contrato. Certo dia, recebi uma ligação inesperada. Era do hospital público da cidade. O mesmo onde Eduardo havia feito parte do conselho administrativo por indicação da mãe. "Senhora Ana, temos aqui uma paciente que solicitou que você fosse notificada. Clarice de Oliveira. Ela está internada, estado estável, mas bastante agitada. Quer vê-la?" Demorei a responder. Por um instante, pensei em ir. Não por compaixão. Mas por curiosidade. Por justiça. Por fechamento. Aceitei. Quando entrei no quarto, ela estava de costas. Frágil. Menor do que me lembrava. Cabelos despenteados, pele amarelada. Ela virou lentamente o rosto. Quando me viu, piscou como se duvidasse dos próprios olhos. "Você veio." "Vim ver o que restou." Ela tentou sorrir. Mas o rosto não a acompanhou. "Você venceu, não é?" "Não. Eu sobrevivi. A vitória veio depois. E você ajudou." "Eu só queria proteger meu filho." "Do quê? De uma mulher que o amava? Ou da própria humanidade dele?" Silêncio. Ela quis dizer algo. Mas não saiu som. Levantei-me. "Você me mandou aproveitar a vida. Eu segui seu conselho. E agora ela é minha." Deixei a sala sem olhar para trás. O lançamento da segunda edição do livro foi um evento nacional. Desta vez, a capa trazia o meu rosto. Nenhum pseudônimo. Nenhum disfarce. Eu era Ana Lúcia Almeida, autora, mãe, sobrevivente.
E naquela noite, ao subir no palco para agradecer, meu filho estava entre o público. Iracema, do lado dele, orgulhosa como uma avó. E ao fundo, uma multidão em pé, aplaudindo. Peguei o microfone. Respirei. Eu comecei essa história sem ter onde dormir. Com uma mala rasgada e um filho por nascer. E me disseram que eu não valia nada. Que eu era uma Zé Ninguém. Hoje, eu entendo, não valia nada para quem não sabia enxergar. Mas eu sempre fui tudo para mim. Aplausos. E para todas as mulheres que foram expulsas, humilhadas, silenciadas, saibam que a dor também escreve. E que o silêncio de vocês pode se tornar voz. Forte. Clara. E inesquecível. Àquela altura, Clarice havia sido processada por calúnia por outras mulheres. O nome da família Oliveira não figurava mais entre os doadores da paróquia nem nas placas da escola particular da cidade. Eduardo mudou de estado. E eu? Comprei minha própria casa. Não grande. Mas minha. Cada tijolo pago com palavras que antes ninguém lia. Cada cômodo decorado com liberdade. Meu filho, aos poucos, crescia sem saber do passado que quase o impediu de existir. E quando um dia ele me perguntasse sobre a ausência do pai, eu diria a verdade. Ele escolheu não estar. Mas nós escolhemos ser felizes. Na parede da sala, pendurei a primeira página do meu primeiro conto publicado. Ao lado, uma fotografia em preto e branco, a mala aberta na calçada, a blusa pendurada, o frio visível no vapor da respiração. E uma frase escrita à mão, bem embaixo. Ela foi expulsa grávida. E ainda assim, floresceu. Fim.